Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Venho aqui dando continuidade a esse livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões. Para quem tem interesse, né, nessa obra do Michel Foucault, eu venho trazendo capítulo por capítulo desse livro, né, para os nossos estudos. E hoje eu venho com a segunda parte da punição, né, o primeiro capítulo, a punição generalizada, dando continuidade. Antes de iniciar, eu quero dar alguns recados. Se você tem interesse em outras obras do Michel Foucault, eu tenho aqui nas minhas playlists, né? Consulte as minhas playlists, você vai encontrar outras obras do Michel Foucault. Também tenho de outros autores, quem tiver interesse, consulte. E quem tiver interesse no livro A História da Sexualidade, volume 1, eu tenho um vídeo, eu tenho essas aulas na Udemy, gravadas na Udemy, ok? Então pronto, dado o recado, vamos iniciar dando continuidade aos nossos estudos sobre esse livro Vigiar e Punir, né? Então, nesse capítulo, o Foucault ele vai mostrar como houve essa transição, né, do sistema judiciário. Ele vai dizer que mais ou menos no século XVIII vai aumentar os protestos contra os suplícios, né, que já tratamos nos vídeos passados, certo? Na segunda metade do século XVIII, ele vai dizer que filósofos, legisladores, teóricos do direito, parlamentares, magistrados, né, eles e os reformadores do século XVIII denunciam o poder do rei, né, do príncipe. Eles denunciam o poder legítimo que era do rei, a tirania, né? Eles denunciam a tirania. Então, o sistema judiciário também vai mudar, ele não vai ser mais uma vingança, certo? É preciso que a justiça puna em vez de se vingar, como já tratamos nos vídeos passados. Então, ele vai dizer que nesse momento do século XVIII, vão diminuindo, né? Nota-se uma diminuição crescente dos crimes de sangue, né? Das agressões físicas, do crime contra o corpo. E aí, essa punição sobre o corpo também vai afrouxando, certo? E vai ser dirigido nesse momento para outros alvos, que exatamente são alvos que estão em consonância com a mudança da sociedade também nesse período, né? Vejam, com a urbanização, com o crescimento demográfico, houve também um crescimento, né, com a industrialização, um crescimento das riquezas, houve um crescimento da propriedade privada, certo? Assim, houve também uma maior necessidade de ter segurança. Então, a justiça ela vai sair do corpo, né, do suplício, do corpo, das violências de sangue, e vai focar na questão do roubo, né, do roubo. Ela vai se voltar de forma mais ostensiva contra a vadiagem, a delinquência, o que antes não era tão importante assim, certo? Então, há uma passagem de uma criminalidade de sangue para uma criminalidade de fraude. E aí, o Foucault vai dizer que vai surgir métodos de vigilância, um policiamento mais treinado, né? Uma forma de capturar melhor as informações, de descobrir as fraudes, de descobrir as ilegalidades,
certo? E isso vai se dar vigiando mesmo o comportamento da população, né, de forma geral. Das pessoas, né, do cotidiano, o comportamento do cotidiano das pessoas de uma forma geral, certo? E o que vai definindo, né, não é o que vai definindo essa nova justiça, né, nem tanto um respeito pela humanidade dos condenados, mas uma tendência para uma justiça mais inteligente, mais racionalizada, certo? Mais vigilante, que nesse momento vai estar mais atenta ao corpo social como um todo, certo? E também vai aumentar a intolerância contra os delitos econômicos. E esses reformadores, Foucault vai dizer, eles têm uma crítica, certo? Ao excesso de poder concentrado, certo? Eles querem fazer uma nova economia do poder, certo? Que para eles estava mal distribuída esse poder, certo? Há um poder excessivo dado a alguns juízes, há um poder excessivo dado ao rei, há um poder excessivo dado aos agentes do rei, certo? Então, há uma má distribuição do poder, há uma concentração, certo? Há um superpoder central, há um excesso de poder do soberano, certo? Poder pessoal do soberano. Então, o objetivo da reforma não é nem tanto estabelecer, certo? Uma forma de punir que seja mais justa, certo? Mas estabelecer uma nova economia do poder de castigar, certo? Assegurando uma melhor distribuição desse poder de castigar. A ideia é que esse poder ele não fique concentrado, certo? Nas mãos de pontos privilegiados, como era na época do rei, certo? Mas que esse poder ele fosse exercido por toda a parte, né? Em toda a sociedade, até o mais fino grão, certo? Do corpo social, certo? A ideia era um poder mais regular, era um poder mais eficaz, um poder mais constante, um poder mais detalhado em seus efeitos. Isso veremos também nos próximos capítulos, né? O Foucault ele vai esmiuçar isso aí, certo? Então, foi preparado por um grande número de magistrados, né, que tinham interesses comuns, né, interesses burgueses comuns, certo? Estava ligada ao capitalismo, ao surgimento do capitalismo, à acumulação do capital, certo? As relações de produção, as relações de propriedade, né? Então era necessário fazer essa vigilância cotidiana, certo? Mais voltada para essa questão da ilegalidade, né? Principalmente a ilegalidade dos bens, né? Foi o foco dessa reforma, né, do século XVIII, né? Então, o roubo ele vai se tornar uma das principais escapatórias, né, a essa ilegalidade, certo? Por quê? Porque a economia das ilegalidades se reestruturou exatamente com o desenvolvimento do capitalismo. Então, a reforma penal nasceu no ponto de fusão entre a luta contra o superpoder do soberano, certo? E a luta contra esse infrapoder das ilegalidades. Então, o Foucault ele traz aqui, né, um momento em que Létros, um fisiocrata, conselheiro do Tribunal Presidial de Orleans, né, ele trouxe aqui um exemplo de um texto, né, ele traz, que foi escrito em 1764, que ele publica uma memória sobre a vadiagem.
certo? Então eu vou trazer aqui uns trechinhos do que o Foucault falou, certo? Porque agora a sociedade vai se voltar contra a vadiagem, né? Viveram de ladrões e assassinos que vivem no meio da sociedade sem serem membros, que fazem uma verdadeira guerra contra todos os cidadãos. Contra eles pede as mais severas penas. Quer que a polícia seja reforçada, que a cavalaria persiga, ajudada pela própria população. Pede que essas pessoas inúteis e perigosas sejam adquiridas pelo Estado e lhe pertençam como escravos aos seus senhores, pois dá-se uma recompensa de 10 libras por uma cabeça de lobo. Um vagabundo é infinitamente mais perigoso para a sociedade. Né? Eu recortei também o trecho que o Foucault ele traz, né? Então, esse é um novo sistema, né? Um novo sistema penal. Ele vai surgir com instrumentos, né, para combater exatamente a vadiagem, o roubo, certo? Vai se estabelecer agora uma nova escala de poder, né, com novas táticas para atingir, de uma forma mais tênue, entretanto, ela é mais difusa no corpo social, certo? São novas táticas com técnicas de punições que visam regularizar, normalizar, universalizar, certo? Homogeneizar a arte da punição, certo? E ao mesmo tempo diminuir os custos econômicos. É uma, digamos assim, uma arte de punir mais eficiente, certo? Mais estratégica. Então, essa nova forma, né, de ver o criminoso, ela está muito interligada com a questão do contrato social, certo? O criminoso, nesse momento, ele vai aparecer como aquele que quebra o pacto, que quebra o contrato, certo? Ele, portanto, ele se torna inimigo da sociedade inteira. E ele participa da punição que exerce sobre ele, né? Então, o menor crime é um crime que vai quebrar o contrato, que vai quebrar o pacto, né? É um crime que vai acontecer agora não contra o soberano, mas contra a sociedade inteira, certo? Inclusive contra o próprio criminoso. Pior do que um inimigo, o criminoso, nesse momento, ele se torna um traidor do pacto. Entretanto, né, a prática do castigo, certo? Ela deve ser moderada, né? Não mais como na época do soberano, certo? O castigo ele deve ser moderado, ele deve permanecer humana, certo? Há de ter a sensibilidade do homem racional, do homem razoável, né? É um processo de racionalização que a sociedade passa. Então, a lei, ela não comete crimes, ok? A lei agora, ela trata humanamente o desajustado, certo? Aquele que está fora da natureza. Então, a racionalidade econômica é que deve medir a pena e prescrever as técnicas de ajustamento, né? E a humanidade é o nome dado a essa economia e aos seus cálculos minuciosos. O prejuízo que o crime traz ao corpo social é a desordem que ele causa, certo? Então, a prática de punir está pautada na normalização da sociedade, certo? Ela é de trazer a ordem social, certo? Porque a ofensa foi contra a ordem, né? E deve-se prevenir a desordem futura que o infrator ele pode causar, certo? É preciso, então, punir exatamente para prevenir, para impedir uma futura desordem. Então, Foucault vai dizer que agora essa função de punir, né, assume algumas regras, né? Ele vai trazer aqui as regras, certo? Ele vai dizer que um crime, ele é cometido, né, porque ele traz vantagens, certo?
Mas tem que ser incutido na mente do criminoso que cometer um crime vai trazer desvantagem maior, certo? Do que as vantagens do crime, certo? Então, a ideia é fazer o criminoso acreditar, certo? Que cometer o crime vai causar um sofrimento, mas não é nem tanto um sofrimento no corpo, certo? Como acontecia antes. Mas a ideia da dor, certo? O desprazer inconveniente que ser punido, certo? Causaria, né? Ao aquele que estava pensando em cometer o crime, certo? Então, a questão principal, certo, da punição não está nem tanto no efeito que pode ocorrer sobre o corpo, mas na representação da punição, na ideia da representação, não é mais a dor em si, certo? O instrumento, a técnica punitiva desse momento agora é a representação, certo? Da punição, que agora ela é maximizada, certo? Para exatamente fazer com que a pessoa não queira mais recomeçar, certo? E também convencer aos outros, através do exemplo, que não deve cometer o crime para não ser punido. Então, no lugar da pena de morte, eles colocaram a prisão perpétua, por exemplo, certo? A escravidão perpétua. Os que enxergam, os que veem essa escravidão, esses escravos, né? Enxergam um sofrimento, né? Uma ideia de sofrimento, de viver aquilo ali, certo? Todos os instantes de escravidão se contraem numa representação que se torna mais assustadora, certo? Do que a ideia da morte, certo? Então, para trazer aqui um exemplo, certo, do que o Foucault está falando aqui, me veio à mente, né, aquele filme Papillon. Eu aconselho a quem quiser conhecer mais como essa forma de punição, né? O filme Papillon seria um bom exemplo, certo? Nem tanto é a punição, mas é a representação do castigo, né? Que toma toda a vida do indivíduo, certo? Que vai servir de exemplo, certo? Para que o sujeito deseje ser normalizado. Outra regra aqui que o Foucault vai trazer, certo? É a regra da certeza perfeita, né? Então, são feitas as leis que definem os crimes e essas leis são divulgadas, né? Para que todos conheçam, certo? Sejam perfeitamente claras, a fim de que cada membro da sociedade saiba quando está cometendo um crime, certo? E essas leis, elas são publicadas, elas são divulgadas para que todos tenham acesso, para que seja conhecimento de todos, né? A justiça agora está acompanhada de um órgão de vigilância, né? Para que assegure que essas leis elas sejam respeitadas, né? A polícia, certo? E que assim será vigiada toda a sociedade, cada indivíduo. Cada crime virá à luz do dia, não é mais algo secreto, certo? E traz a certeza da punição. Então, os processos não são mais secretos também, certo? Tudo agora é conhecido, diferente da época do soberano, que havia os processos ocorriam de forma secreta, agora não, certo? Agora é conhecido por toda a sociedade o processo. Então, também a outra característica que o Foucault vai trazer, outra regra, é a certeza da verdade comum. Isso que quer dizer? Que você não pode, quando um criminoso ele é considerado criminoso, isso aí está pautado em cima de uma certeza irrefutável, né, de uma verdade. Por quê? Porque houve um inquérito, houve uma investigação, certo? Em cima do crime,
que obedece critérios de verdade, que obedece discursos científicos, que obedece toda digamos assim, uma ciência, né? Uma ciência que vai investigar, certo? Então, uma vez que o indivíduo ele é considerado criminoso, há uma verdade absoluta, né? Não era como na época do soberano, em que o indivíduo ele era condenado por ser meio culpado, né? Ele já cumpriu alguma pena, certo? Então, agora, nesse momento, existe um processo racional que vai se buscar uma verdade irrefutável, né? Acontecendo, que vai ser adquirida através do inquérito, através das provas, através de uma extensa pesquisa empírica, certo? Com toda uma multiplicidade de discursos científicos que vão ajudar. Outra regra é a regra da especificação ideal, né? Então, todas as infrações, todas as ilegalidades, né? Todos os crimes, eles são qualificados, certo? Eles são especificados num código, né? Nada nesse momento deve escapar, né? Tudo deve ser especificado, cada infração deve ser minuciosamente especificada, certo? Claramente especificada no código, certo? Exaustivamente explicado a infração, certo? No código, né? E visto como um crime, certo? Definindo ao máximo o crime e fixando as penas, certo? Entretanto, o castigo, ele não necessariamente é o mesmo, né? O mesmo castigo que você aplica a uma pessoa será aplicado a outra. Não é, certo? Porque ele vai dizer que um rico não tem o mesmo problema, certo? Em receber uma multa, né? Por um delito do que uma pessoa pobre, certo? Então, não é a mesma, ele vai dizer aqui, certo? Ele vai dizer assim, a nocividade de um delito e o seu valor de indução não são os mesmos, de acordo com o Estatuto do Infrator. Então, tem que se levar em conta quem é o criminoso, certo? O que é o criminoso? Qual a sua natureza, de onde ele vem? Qual foi a qualidade intrínseca da sua vontade, né? Então, nesse momento, o Foucault ele vai dizer que vai haver essa luz, né? Vai se pôr luz sobre o criminoso para conhecê-lo, porque uma vez que ele quebrou o pacto, ele se tornou um inimigo de todos, né? Ele não é mais qualificado como cidadão, ele torna selvagem, um monstro, louco, doente, um anormal. Então, nesse momento, vai surgir um saber psicológico voltado para o infrator, para o criminoso, certo? Para que se conheça, né? E também para que veja qual seria a melhor punição, ok? Bom, gente, eu finalizo aqui este capítulo. Logo estarei com os próximos capítulos desse livro. Eu agradeço muito por quem assistiu. Muito obrigada.